Fala pessoal, nessa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cadastro de produtos no sistema Gransoft Web. Vamos lá. Dentro da aba Cadastro, você tem produtos e aqui você vai ter os produtos que você utiliza aí para revenda e industrialização, os produtos do tipo almoxarifado que você utiliza aí para fazer controles internos, certo? Dos insumos ou ferramentas que são utilizadas na produção, beneficiamentos, certo? Não, que são serviços, na verdade, internos, ou seja, é o que você mão de obra interna que você utiliza para fazer aí um beneficiamento de um produto. Serviços, cadastro de serviços são serviços que você faz externo num cliente, por exemplo, no caso de marmoraria, colocação, instalação, né? Você cadastra como serviços. Tipos de produção, que é o subproduto. O tipo de produção, no caso de quem trabalha com o sistema para marmoraria, você vai cadastrar aqui, ó, pia, você vai cadastrar bancadas, são os tipos que você normalmente utiliza aí no seu dia a dia para fabricar, para industrializar para os seus clientes. Nós vamos explicar detalhadamente o que significa cada um no sistema, ok? E nós temos também a aba de tributação. Tributação, nós vamos falar no finalzinho aqui desse vídeo, tá? Como que você vai gerenciar a tributação dos seus produtos, ok? Então, começando aqui na aba Produtos, nós temos aqui a divisão de pedras, vidros, onde você vai cadastrar todo o material que entra em metro quadrado na tua empresa. Se você é marmoraria, você vai cadastrar os materiais, certo? Você vai cadastrar lá granito verde Batuba, você vai cadastrar o granito preto São Gabriel. Se você se você é uma vidraçaria, você vai cadastrar aqui os seus vidros, né, temperados. Enfim, você vai cadastrar a metragem quadrada. Aqui, nesse cadastro de tanto pedras ou vidros, você tem que ter um custo médio do material, ou então o custo da última entrada, certo? E ele só tem que aparecer uma vez. O verde Batuba, granito verde Batuba, ele só tem que aparecer uma vez. Você não pode ter vários granitos verde Batuba cadastrados nessa tela, a não ser que, obviamente, você queira trabalhar por lotes, ok? Isso fica a critério da empresa. Eu vou demonstrar aqui como a gente vai cadastrar um material e como que vai se comportar no sistema. Olha, produtos de revenda. São produtos que você compra do seu fornecedor e revende na sua empresa. Você pode ou utilizá-lo na industrialização também. Pode tanto sendo uma industrialização interna ou num produto que foi feito para a encomenda para um cliente seu. O exemplo de produto de revenda para marmoraria é a cuba. Você compra o seu fornecedor e você tem a opção ou de vendê-la diretamente para o seu cliente ou então de embutir dentro de um produto, embutir dentro de um subproduto. Okay? Nós vamos mostrar também como que isso vai funcionar lá na frente. E produtos compostos. Tá? O próprio nome já diz, produtos compostos são produtos que a empresa cria, são criados dentro da empresa e você revende isso para várias pessoas, vários clientes. Então você tem um padrão, por exemplo, janelas. Janelas é um produto composto. Se eu ver aqui, por exemplo, nessa base que eu estou utilizando, que é uma base de teste, tem algumas janelas cadastradas. Obviamente esse cadastro foi feito de forma apenas para ilustrar, né, como é que funciona o sistema. Então as informações aqui não são verídicas, tá? Mas aqui basicamente você tem aqui um cadastro de produtos compostos. Eu clicando aqui na lupinha, por exemplo, eu abro um produto, eu vejo a descrição dela, tá? A forma de comercialização unitária, um complemento que é uma identificaçãozinha interna no sistema, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre isso, um código IAN. E eu tenho aqui, ó, composição, na aba composição, todos esses produtos que compõe essa minha janela. Então, o perfil, por exemplo, que é um produto de revenda, eu estou utilizando ele aqui. O vidro temperado, que não é revenda, é um material, eu também lanço aqui. Coloco a quantidade que eu utilizo desse perfil, desse vidro. E o custo é um custo teórico que eu coloco aqui, apenas para me saber mais ou menos quanto que vai ser o custo dessa janela. Um custo teórico e
em cima da quantidade que eu coloquei da composição e do custo, que é o custo unitário do perfil, eu tenho mais ou menos ideia de quanto vai me custar a produção dessa janela. Okay? E é isso. Então vamos aos detalhes, tá? Em pedras e vidros aqui eu tenho todos os meus materiais aqui cadastrados, olha, os granitos, certo? Eu tenho uma caixinha de busca aqui para facilitar aqui a localização do cadastro, olha, eu vou colocar aqui, ó, granito, certo? Eu posso colocar verde, certo? Verde batuba, ele já localiza, tá? E aqui eu tenho aqui a descrição do produto, a unidade de medida metro quadrado, o complemento é um código, uma identificação que você pode estar colocando no sistema, pode ser uma referência do fornecedor ou então pode ser uma referência interna. Por exemplo, eu quero identificar esse produto no meu sistema como KB 446, 334. Pronto. Eu identifico ele no meu sistema, com isso eu posso utilizar esse código numa busca, certo? E da mesma forma como também posso utilizar o código EAN, tá? Como uma variável interna do meu sistema para a busca. O ideal é você estar colocando aqui, no caso, se você adquire um produto para revenda, você está colocando o código EAN do seu fornecedor, ok? Aqui eu seleciono o tipo de material, tá? Então eu tenho aqui granito, tenho ardosa, mármores, vidro, enfim. Eu posso estar criando novos tipos clicando nessa lupinha aqui ao lado, olha. Clico aqui, ele já vai me listar os tipos que eu tenho atualmente no sistema. Então eu posso vir aqui e colocar teste, por exemplo, certo? Clico em salvar, beleza, olha. E aqui eu venho aqui e seleciono, já aparece para mim, é só selecionar teste, ok? O estoque padrão e o peso, essas informações o peso ele utiliza para fazer um cálculo no momento da geração da nota fiscal eletrônica. E o estoque padrão é o estoque mínimo que eu desejo manter no produto no sistema. Isso aqui é utilizado num relatório de sugestão de compras, ok? Um cálculo bem simples, ele pega o que você tem hoje no estoque, verifica o que estiver abaixo do estoque padrão, ele te gera ali uma sugestão, ok? Então, beleza. No primeiro momento, não há necessidade de se importar com esses dois campos. O que a gente realmente precisa é da descrição do produto, do tipo do produto, e aqui na aba fiscal, nós precisamos saber se é produção de estabelecimento, nesse caso ele sempre vai ser produção de estabelecimento, o código NCM. Se você não souber o código NCM, você tem que entrar em contato com a sua contabilidade para que ela possa te informar o código NCM, o código SEST, se tiver, ok? Você informa o código SEST e o modelo de tributação, ao qual nós vamos explicar mais lá no final do vídeo, ok? Então, vamos lá. Na aba observações, você pode estar colocando uma observação particular desse produto, ok? Você tem como consultar a movimentação de entrada e venda desse produto. Talvez aqui não tenha nada, porque é uma base de teste, mas aqui a gente conseguiria estar visualizando. Certo? Olha, aqui ele deu produto sem movimentação, mas eu consigo visualizar a performance dele, certo? E aqui eu tenho as informações de estoque, tá? Esse é um produto que eu comprei, ele está cadastrado como adquirido no mercado, é um estrangeiro. A moeda que está sendo utilizada com base é o euro. Então, como que funciona aqui? Essa aba aqui, ele vai mostrar o custo do produto por filial. Lembrando que o sistema Grandsoft Web, ele trabalha estoque por filiais. Então, se você tiver várias filiais cadastradas, cada uma vai ter um custo e um estoque diferente, tá? Nesse caso aqui, olha, o custo que foi colocado nesse produto foi um custo de 100 euros. Então, eu dei entrar no meu estoque um metro quadrado custando 100 euros. Esse aqui é o custo que o sistema faz a conversão. Então, ele converteu o euro, certo? Então, aqui é o valor em reais do produto. E aqui é o estoque que eu tenho do produto. Como eu tenho uma margem cadastrada de lucro aqui de 82,83%, então esse é o preço que vai aparecer no momento que eu for fazer a venda para a filial 1, ok? É muito importante essas informações, tá? Então, beleza. Então, o Cadastro Pedras ele é bem simples. A gente tem como fazer importação de planilhas aqui com o cadastro de materiais para evitar aí
o tempo de criar produtos no sistema, mas entre em contato com o suporte para que a gente possa fazer isso juntos, ok? Vamos lá. No cadastro de produtos para revenda é o mesmo processo. Ele vai abrir a mesma tela, porém listando apenas os itens que são revendas no sistema. Se você vier aqui em busca e digitar lá Cuba, ele já vai listar todas as cubas, ok? Se você quiser pegar Cuba Tramontina, ele já vai me listar. Enfim, aqui nós temos inclusive uma Cuba teste que foi cadastrada. Se porventura eu quiser cadastrar um novo item, é só vir aqui em cadastrar novo, certo? Vai me abrir a telinha em branco e aí você coloca lá a descrição Cuba teste Tramontina, ok? Unidade de medida, aqui sim eu posso selecionar a unidade, vou colocar o N mesmo. Complemento pode ser ali uma informação do fornecedor, pode ser uma referência. Fica a critério de você cadastrar a referência aqui na descrição, tá? Tanto faz, ou colocar aqui, isso fica a critério. A única diferença é que aqui ele vai aparecendo em todos os relatórios onde sai a descrição do produto e o campo complemento talvez não. O campo complemento ele foi criado, na verdade, apenas para facilitar a identificação no cadastro. O código IAN informa o código IAN do fornecedor. Isso aqui também é utilizado para fazer buscas no sistema, certo? Estoque padrão, o peso do material, se eu tiver, né? E a origem da mercadoria, tá? No caso é uma Cuba fabricada em território nacional, então beleza. Observações, a mesma coisa. Então eu coloco aqui alguma observação pertinente ao produto, certo? Como eu estou cadastrando agora, ela não possui nenhuma movimentação nem custo, tá? Eu venho na aba fiscal, coloco aqui o código LCM, coloco o código SEST e o tipo de origem da mercadoria é sempre mercadoria adquirida de terceiros para revenda. Eu tenho outras opções aqui também, mas por default a gente sempre mantém essa aqui e se houver alguma característica fiscal na sua empresa, você entra em contato com o suporte técnico para a gente te orientar qual a melhor forma de estar colocando essa informação no sistema. Essas informações fiscais que aparecem aqui, elas são utilizadas apenas quando você for gerar uma nota fiscal eletrônica. Então você faz a venda do produto, gera a nota fiscal, por base dessas informações ele já calcula para você o CFOP e enfim, já preenche para você os campos necessários, ok? Então beleza, eu vou vir aqui clicar em salvar e essa minha Cuba Tramontina teste, olha, já aparece aqui para mim, ok? Certo? Então, beleza. Nós falamos de cadastro de pedras, produtos e agora nós vamos falar sobre produtos compostos, ok? Mas antes de falarmos de produtos compostos, eu gostaria de colocar custo e estoque nesses produtos que eu acabei de cadastrar, tá? Tanto na pedra quanto no produto de revenda na Cuba Teste, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que você deve ter feito lá no início desse vídeo foi aonde que eu coloco o custo? Porque eu vi aqui que eu não tenho um campo custo aqui nessa tela, certo? E eu vi que eu tenho um campo observações que ele me mostra aqui a informação de custo, porém eu não sei como fazer para alterar esses valores. Aqui a gente não consegue alterar. Para você adicionar no custo dos produtos, existem duas formas. Ou através de uma entrada, de um documento de entrada, um romaneio do fornecedor, ou então você adiciona o custo manualmente, mas isso é feito na aba estoques, tá? Ou eu posso estar criando um documento de entrada e saída, certo? Ou então eu faço o lançamento aqui em outros lançamentos. É muito mais rápido e prático você fazer aqui dessa forma, mas se você quiser controlar a entrada, estoque, movimentação de produtos, enfim, a sugestão é fazer sempre lançando um documento fiscal. Vamos supor que a gente está começando a utilizar o sistema, que a gente não tem nenhuma informação nele, né? Então a gente vai fazer a atualização do custo do produto por aqui, ok? Então vamos lá. Então eu vou vir aqui, ó, inserir, adicionar produto, eu vou selecionar a minha Cuba teste, certo? Olha, aqui ó, Cuba Tramontina teste, certo? Ok. Não foi essa, foi outra Cuba que eu criei. Então,
Ó, foi essa cuba aqui. Tá? Olha, essa foi a cuba que eu acabei de criar, certo? Moeda em reais, ok? Vamos inserir também um granito. Eu vou utilizar o granito teste, certo? Que é o código 63. Tá aqui. 3. Ok. E aqui eu vou adicionar um novo custo, tá? Então, esse item aqui, olha, eu não quero mexer no custo dele agora, então, dentro dessa tela aqui, eu venho aqui e removo ele, ok? Pronto. Agora eu vou colocar aqui. O custo da cuba Tramontina eu vou colocar R$200, certo? E esse granito teste aqui eu vou colocar R$100, que é o custo dele atual, mas vou manter esse custo, tá? Clico em atualizar custos, ok? E se no caso a gente estiver dando entrada num produto importado, o custo que eu informo é o custo na moeda que eu cadastrei. Ou seja, se eu coloquei euros, ele vai ter que dar entrada no custo em euros, ele vai fazer a conversão para reais e vai manter isso lá no teu estoque, tá? Então, beleza, olha, acabei de criar então, colocar um custo. Vamos ver se ele já aparece aqui para mim, o custo do produto da Cuba. Tá? Aqui em observações, olha só, eu já tenho aqui o meu custo de R$200 e o meu preço está 200 porque eu não informei uma margem de lucro. Então, bora informar a margem de lucro no sistema. Para colocar um preço de venda, aí sim, eu compro ela por R$200 do fornecedor e eu vendo ela, sei lá, por 300, 400. Então, onde que eu coloco o preço de venda? Eu vou vir aqui em venda, manutenção de preços, aí eu seleciono aqui, olha, produtos para revenda, e ali eu vou localizar o meu produto, ela está aqui, olha, o preço aí, ou eu coloco o preço que eu quiser, que eu, no caso eu coloquei aqui R$400, e ele me calcula a margem de lucro, ou então eu coloco a margem de lucro desejada, vamos pular 120%, 120%, e ele me calcula o preço, tanto faz, ok? Só salvar nas alterações, então essa cuba no meu estoque vai estar custando 440, se eu ver aqui agora em produtos de revenda, se eu ver no cadastro de produtos, olha, Cuba Tramontina, e eu ver em observações, aqui está o meu preço de venda e o meu custo. Então, nessa etapa, eu criei um produto de revenda, coloquei um custo, coloquei um preço, uma margem de lucro, para ele poder calcular o meu preço para a filial 1, que é a empresa que eu estou cadastrado. Se eu tivesse outras filiais, eu teria que estar fazendo esse processo nas outras filiais, ok? Bem, o mesmo processo vai se aplicar a materiais também. Então, em cadastro de produtos, materiais, pedras e vidros, você vai repetir o mesmo processo também. Então, você cadastrou lá um produto, no caso, a gente havia colocado custo no produto, no código 63, que é o código interno do sistema, que foi o granito teste. Eu vim aqui, eu coloquei aqui, olha, o custo dele aqui, olha, como ele já tinha uma margem de lucro cadastrada, ele já jogou automaticamente o preço de venda, ok? Então, é isso, tá? Por que eu fiz isso, tá? Nos produtos? Justamente para poder ilustrar a composição de um produto novo que eu vou criar aqui, um produto fictício, tá? Então, vamos lá. No produtos compostos, você não vai colocar o custo nele, porque o custo dele vai ser calculado no momento da industrialização do mesmo, tá? Então, vamos fazer um teste, cadastrar um produto teste aqui, olha, cadastrar novo. Vamos supor que eu venda uma pia já pré-montada, certo? Então, eu vou colocar lá, pia 1,20, certo? Esse vai ser o meu produto, a unidade medida lá, vou manter a unidade, o complemento pode ser um código interno meu,
O código IAM, se eu já produzo e vendo para uma empresa, então, e eu tenho um código IAM para identificar o produto, então eu venho aqui e adiciono o código IAM, certo? Estoque padrão, as mesmas informações de um produto. Isso aqui, na verdade, é um produto de revenda, porém você não compra do fornecedor, você industrializa na sua empresa, ok? Observações, ele está vendo que ele não possui estoque, não possui custo, não possui preço, não possui nada. Então nós vamos lá, colocar uma observação qualquer. Ok? Aba fiscal, você preenche as informações fiscais desse produto. E aqui na composição, eu vou salvar ele primeiramente. E aqui eu vou adicionar, no caso, a Cuba teste que eu criei. Certo? Eu vou adicionar uma Cuba. Certo? E aqui eu vou adicionar aqui o granito teste, que eu também criei. Não. Aqui, ó. E aqui eu vou colocar a metragem quadrada que eu vou utilizar aqui nessa Cuba. Ele já me trouxe o custo que está cadastrado, já me calculou aqui um total. Tá? Então ele está me falando nesse exemplo hipotético que essa pia, né, que eu colocar no meu estoque, ela vai me custar esse valor. Lembrando que isso aqui apenas se você fabrica pias, no caso desse exemplo, você já industrializa pias, são pré-fabricadas, ok? Tudo que é pré-fabricado você vai cadastrar aqui e você vai controlar a industrialização de acordo com a necessidade. Então vamos lá. O que vai acontecer? Como que eu coloco o custo nessa pia que eu acabei de cadastrar? O sistema vai colocar o custo automaticamente a partir do momento que você industrializar esse produto no seu estoque. Então vou fazer apenas uma simulaçãozinha aqui para você entender como funciona essa parte do sistema. Sendo que os módulos de produção será explicado Sendo que os módulos de produção, de industrialização, serão explicados num outro vídeo. Se eu vier, por exemplo, aqui em produção e criar OS produção de kits, tá? Então essa produção de kits é tudo que são os produtos compostos. Eu venho aqui, por exemplo, em criar ordem de serviço. Ele já me abre uma tela mostrando quais os itens compostos de composição que eu tenho cadastrados no meu sistema. Então eu venho aqui nessa pia e falo assim, olha, eu quero industrializar 10 pias. Eu quero industrializar e manter elas em estoque. Clico em gerar ordem de serviço. E pronto, ele criou uma ordem de industrialização interna, ok? Aqui eu tenho a quantidade de pias que eu cadastrei, certo? Observações pertinentes, observações de produção, vão estar aqui. E o consumo, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar ali, por exemplo, a quantidade de pias de Cuba, se são 10 pias, então ele vai consumir 10 cubas no meu estoque, vai colocar o custo total da industrialização, pegando o custo atual da Cuba. E ele vai pegar também a quantidade total de granito, o custo total e o custo total. Então, a composição, o custo total dessa pia que eu vou industrializar, ele vai ser a somatória do custo total dividido pela quantidade de peças, ok? Esse vai ser o novo custo. A partir do momento que eu clicar em finalizar a produção, ele vai dar baixa no estoque da composição e vai dar entrada de estoque na pia que eu criei e vai alterar também o custo de última entrada. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Lembrando que módulo de produção nós vamos explicar em um outro vídeo. Já foi feita a industrialização e pronto. Fechei. Vamos ver aqui agora como vai aparecer as informações de estoque dessa minha pia. Você vem em observações, eu clico na aba observações e aí vocês podem reparar o custo de última entrada é o custo do total da composição, a quantidade de estoque a 10 pias, e eu defino depois uma margem de lucro para ele poder calcular o meu preço de venda, e esse vai ser o preço que vai ser utilizado, ok? Então, esse exemplo foi feito apenas para ilustrar como funcionam os produtos compostos dentro
do nosso sistema. O próximo passo, produtos de almoxarifado. Bem, almoxarifado nós temos dois tipos, tá? O insumos e as ferramentas. O insumo é o que você mais vai estar utilizando. Aqui você vai... O almoxarifado você vai ter a subdivisão entre insumos e ferramentas. Insumos é o que você sempre vai estar utilizando na industrialização interna ou dentro da própria empresa, né? Ferramentas, você vai ter apenas o controle das ferramentas de retiradas, né? E a entrega dessas ferramentas. São produtos que vão sair e retornar ao seu estoque. Você vai ter um controle de quem tirou e quem fez a última utilização da ferramenta e se ela foi entregue ao estoque ou não. Então, para insumos, o cadastro é bem simples, tá? Clica em cadastrar um novo, preencha só a descrição, a unidade de medida que você deseja controlar o insumo, um complemento, observações pertinentes, né? E a parte fiscal, ok? Apesar de que o fiscal você só vai utilizar quando você for fazer alguma venda, alguma transferência, enfim. Aí você utiliza a parte fiscal, ok? Feito isso, só clicar em salvar. Se houver algum erro, o sistema vai apontar para que seja feita alguma correção e pronto. Bastante simples o cadastro de insumos. Ferramentas, a mesma sequência, né? Cadastra nova ferramenta, coloca lá a descrição. A ferramenta é muito importante você ter uma etiqueta, criar um número aqui no sistema, pode ser através do complemento. Imprimir esse número numa etiqueta e colar na ferramenta para que você possa ter o controle de quem pegou e quando que pegou, entendeu? E se devolveu para o estoque ou não. Aqui preencher todos os dados também e clica em salvar e aí você tem também um conjunto de ferramentas. Beneficiamentos. Beneficiamentos são todos os serviços que são feitos internamente, são serviços que você adiciona valor ao seu produto final. O exemplo de beneficiamentos, por exemplo, para marmorarias, vidraçarias, são os acabamentos. Então você tem acabamento boleado, acabamento reto, você pode lançar a instalação de cuba, e aqui você vai apenas informar, né, o nome do acabamento, o título, certo? Acabamento teste, no meu caso aqui, que eu estou criando, tá? A unidade de medida que você pretende controlar, então eu vou colocar esse acabamento como metro linear, certo? O custo do acabamento, vamos supor que eu vou cobrar R$80 o metro linear. Se você quiser, você pode jogar uma margem de lucro adicional, ok? Então eu vou cobrar do meu cliente R$88 o metro linear toda vez que eu for informar a unidade de medida em metros lineares desse acabamento teste, ok? Então, clico em salvar e pronto, ó, já está salvo, não precisa... Aqui você, diferente do estoque de produtos, você pode estar informando aqui o valor do custo unitário e o preço de venda direto aqui no cadastro do beneficiamento, ok? O beneficiamento, quando você for criar uma pia, por exemplo, você vai inserir os beneficiamentos e vai formar a quantidade de metragem linear total para ele poder estar agregando no valor do produto final. E aqui nós temos também os serviços. Serviços são as instalações que são feitas, serviços são feitos fora da empresa. Normalmente você contrata um profissional que presta esse serviço para você e normalmente você paga por fora. Então, eu coloco aqui instalações, no caso, né? E qualquer serviço que você tiver relacionado aí, que você considera que seja um serviço externo, você cadastra aqui, ele fica aberto no orçamento. Quando você for montar uma pia, por exemplo, você vai lançar todos os beneficiamentos, eles não vão aparecer para o cliente, eles vão ficar com o valor embutido já no custo final da pia. E os serviços, ele desmembra essa informação para que o cliente possa saber
que está sendo cobrado um serviço referente, por exemplo, a uma instalação, entendeu? Algumas empresas preferem, optam em utilizar apenas beneficiamentos, certo? E agora o mais importante aqui, para quem trabalha com marmoraria, vidraçaria, é o tipo de produtos, que é o subproduto. No meu caso, como nós estamos falando de um sistema de marmoraria, os subprodutos que eu tenho aqui são os itens que eu normalmente costumo trabalhar, por exemplo, bancada teste, né? Escada, pia, soleira, enfim, os produtos que você costuma industrializar na sua empresa. O que o subproduto faz? Ele meio que vai ditar algumas regras na hora que você for criar um orçamento de venda. Por exemplo, essa bancada aqui, eu cadastrei ela em metros quadrados, certo? Essa bancada teste, eu cadastrei ela em peça. A forma de visualização no relatório é diferente. Aqui você vai enxergar as medidas com uma metragem quadrada fechada. Aqui no teste, na peça, você vai enxergar apenas a quantidade de peças, certo? E na metragem linear, que é esse caso aqui, a metragem linear total, ou seja, todo o comprimento que for lançado, ele vai mostrar para o cliente. O cálculo da metragem quadrada vai ser sempre o mesmo, comprimento versus largura. Porém, a forma de mostrar isso para o cliente no seu relatório vai ser diferente conforme a unidade de medida que você cadastrou para o seu subproduto. Outro ponto que é importante, o subproduto, você pode colocar uma margem, você pode agregar uma margem que vai também ditar o preço do seu material dentro do produto, né, do orçamento. Por exemplo, nesse caso aqui, certo, que eu tenho essa bancada, olha só, a margem de lucro agregada está 0, ou seja, ele vai considerar apenas o preço normal da pedra. Quando eu for fazer uma bancada utilizando o código 318 e lançando lá um granito verde batuba, ele vai considerar o preço de venda normal do verde batuba. Se eu for fazer essa bancada teste metros quadrados, certo? Ele vai acrescentar 10% sobre o valor da pedra, do granito verde batuba. Isso é muito útil para quem trabalha com níveis de faixas de preço. Por exemplo, eu cobro uma pia mais caro que uma bancada, por exemplo. Eu cobro aqui escada porque eu tenho uma perca maior. Então, cada empresa vai decidir a melhor forma de trabalhar isso, certo? O interessante é ver que o sistema possui, então, uma ferramenta aqui, que o cadastro de produtos, é uma forma de você ter uma diferenciação de preços quando você for industrializar uma escada, quando você for industrializar uma pia, se você quiser, obviamente, trabalhar com preços diferentes para o mesmo material. Caso contrário, você pode manter a margem toda zerada, que ele vai obter o preço do granito normal, ok? E para finalizar aqui, nós vamos falar sobre a tributação, ok? Então, tributação é muito importante, principalmente para essa categoria aqui, que é pedras, cadastro de produtos, revenda, produtos compostos, são os itens que você saem na venda, né? Quando você faz uma venda, o sistema não gera nota fiscal eletrônica, ele só gera nota fiscal eletrônica a partir do momento que você vai num botãozinho lá, gerar NFE. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a categoria que está vinculada ao produto e já automaticamente vai preencher os campos CFOP, vai colocar NCM, ele vai fazer alguns cálculos e pronto. Então aqui eu tenho algumas categorias que eu criei, certo? Então eu vou abrir aqui, clicando na lupinha aqui, eu vou te mostrar o detalhe. E aqui é sempre bom você entrar em contato com o suporte técnico para que ele possa te auxiliar aí a melhor forma de você trabalhar, sendo que cada empresa tem a sua particularidade tributária, né? Normalmente, marmorarias do Simples Nacional tem um padrão, a gente orienta, mas quando é já do lucro presumido, você precisa realmente ver qual é o CST do ICMS, por exemplo, que vai ser utilizado na venda, qual vai ser a alíquota do ICMS. Então, nesse caso aqui, olha, eu vou abrir aqui essa tributação 101, essa aqui é uma tributação feito por uma empresa do Simples Nacional. Então eu clico aqui, venda. Então quando for feita uma operação de venda, como que ele vai tributar? Então aqui ele está com o regime do Simples Nacional, certo? E aí ele vai me habilitar apenas os campos lá, que é o CSOSN, ok? Que vai ser o 101.
PIS, COFINS, enfim, aqui vai manter tudo, né? Então toda vez que eu for fazer uma venda de um produto que está com a tributação 101, ele automaticamente vai jogar essas informações. Você pode depois na nota fiscal alterar isso, mas a ideia é você gerar, ele já sair com esse padrão para você ter mais agilidade. Se tiver que alterar, você faz a alteração de acordo com regras específicas da sua empresa. Se eu alterar aqui para lucro presumido, olha, ele vai me habilitar os campos de CMS, CST, ok? E aí você vai alterando aqui o CST, né? E ele vai habilitando para você os campos que devem ser preenchidos, ok? Mesma coisa no IPI, você informa os campos do IPI, enfim, importação, PIS, COFINS. Então isso aqui você informa isso, você cria então um perfil de tributos, vamos por assim dizer, né? E aí você vincula com essa tributação 101. Então, para cada operação sistema, para venda, retorno, enfim, você vai cadastrando um padrão. Normalmente a gente só cria para venda, e se houver necessidade, por exemplo, de fazer retorno de industrialização, enfim, transferência, e a gente vai adicionando isso, e claro, aí você tem que entrar em contato com a equipe de suporte para a gente poder te orientar. Não que você possa fazer sozinho, porque é muito simples, mas é bom estar conversando com a equipe. Assim que eu crio as categorias de tributação, eu venho aqui no cadastro de produtos, certo? E eu tenho aqui, ó, tributação produtos. Eu posso listar todos os itens aqui, certo? Aí eu filtro a categoria que eu desejar, por exemplo, eu quero o granito, ok? Eu posso filtrar várias categorias, certo? Mas por enquanto eu vou deixar granito. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui selecionar todos os itens da categoria granito, ok? E aí eu clico aqui, olha, alterar tributação. E aí eu falo qual é a tributação que eu vou adicionar para todos os itens da categoria granito. Eu posso, aqui por exemplo, eu posso vir item a item, se for o caso, posso selecionar 2, 3 ou mais itens. Enfim, eu clico em alterar a tributação, coloco lá 102, por exemplo, e pronto. Ele já faz a alteração automaticamente, ok? E assim encerramos o nosso primeiro tutorial falando sobre cadastro de produtos dentro do sistema Gransoft Web.